Bom, o tema de hoje tem tudo a ver com o que foi lido, porque nós vamos falar sobre ler. Olha, a gente não se conversa, né? Mas não, interessante porque tem a ver com felicidade. E nós vamos entender um pouquinho o que faz em nós ler um texto espiritual. Por que é importante ler um texto espiritual? É importante ouvir também sobre espiritualidade, mas ler um texto espiritual provoca em nós reações químicas, fisiológicas, comportamentais, psíquicas. E nós vamos entender um pouquinho alguns desses mecanismos. E sabe, talvez a síntese de todo o estudo, no último slide nós vamos fazer visualmente uma síntese, mas a síntese do estudo de hoje é: ler um texto espiritual é prazeroso. E tudo que é prazeroso para o cérebro ele se abre para aceitação, para acolhimento, para uma eventual transformação, sem que a gente gere tensão com relação àquilo. Ok? E nós vamos entender um pouquinho também como é que a gente muda de religião, por exemplo, e como a gente às vezes rejeita alguns textos religiosos. Por que a gente rejeita um texto de uma religião X ou Y? Quais são os caminhos que acontecem? Vamos lá. Então esses são os principais textos de hoje. E faltaram duas referências bibliográficas que eu acho que eu ia colocar e não esqueci de formatar. Talvez sejam algumas das mais importantes, mas depois eu coloco isso aí. Então nós vamos, esses artigos que eu separei para hoje, eles versam sobre acreditação pessoal, religiosidade, consonância e dissonância, neuroestética, linguística. Os artigos são sobre isso, basicamente. Tá? Vamos entendê-los? Felipe, por favor. Do ponto de vista neurofisiológico, ler um texto espiritual, especialmente uma mensagem espiritual com a qual a gente se sintoniza ou que ressoa em nós também, ela vai estimular basicamente 3 sistemas nossos cerebrais. O sistema de recompensa, e nós vamos entender por que essa recompensa. O córtex pré-frontal, que é o nosso sensor. Olha só que interessante. O conteúdo espiritual, quando a gente está lendo, faz com que o cérebro trate isso como relevante. Tratando como relevante, a chance que eu tenho é menor de censurar aquele texto. Eu vou aceitá-lo com mais facilidade. O córtex pré-frontal é quem censura os estímulos que estão chegando do caminho externo. Por esse motivo, numa hipnose, basicamente o que a gente faz fisiologicamente é reduzir a atividade desse córtex, dessa região pré-frontal, para que a gente não censure demais as sugestões que estão vindo de quem está gerando a hipnose, para que a gente facilite a entrada no estado de transe e, eventualmente, aí sim, o processo catártico, a aceitação das sugestões e, eventualmente, uma mudança comportamental. Então, essa área pré-frontal é muito importante. Ela é o nosso sensor, é quem fala, bloqueia isso daí, pode, não pode. E quando a gente está lendo um texto espiritual, especialmente um texto com o qual a gente tem sintonia, a gente reduz um pouquinho a atividade de bloqueio que esse córtex pré-frontal faz em relação à informação que está chegando. Deu para entender? Beleza. E um terceiro sistema, que é muito estimulado, o sistema límbico, a amígdala e hipocampo. Aqui
eu atuo diretamente nos núcleos de conteúdo emocional, sejam eles nos núcleos de formação da memória de longo prazo, mas também nos núcleos ativadores de conferência de padrão. Toda vez que eu vejo alguma coisa, por exemplo, a Célia está com uma camisa de uma cor que me agrada, o meu cérebro identificou que aquela cor já é um padrão que é consonante para mim, é um padrão que eu reconheço, é um padrão que eu gosto, eu tenho mais aceitação nessa cor. Se ela tivesse com uma cor que eu normalmente rejeito ou que não é do meu gosto pessoal, o meu cérebro vai buscar no meu sistema de padrões e também no meu sistema de memória de longo prazo eventuais situações ou circunstâncias nas quais eu senti prazer ou repulsa em relação àquela informação. Então, a minha vida ela vai atuar nesse sentido. E o hipocampo, que é a nossa memória autobiográfica, é aqui que acontece o reconhecimento desses padrões. Essa área vai buscar em todo o nosso repertório de memórias, conscientes, subconscientes, os eventos nos quais aquilo que eu estou lendo é familiar para mim. Onde eu já me detive lendo aquilo, ou alguma coisa que aquilo represente simbolicamente, ou algum contexto que seja semelhante àquilo que eu já tenho experienciado. Então é o hipocampo quem vai buscar essas informações. Tudo bem até aqui? Ler um texto espiritual está estimulando essas áreas cerebrais diretamente. Outras áreas também, como o córtex associativo, os centros formadores de memória rápida, para fazer uma checagem do que a gente está lendo, se a gente está aprendendo aqui. Mas basicamente esses sistemas são muito importantes, ok? Vamos lá? O que mais? Aqui ainda não como resultado total, mas a leitura de textos espirituais, ela pode gerar algumas coisas interessantes no nosso contexto cérebro e psique. Ela organiza o sofrimento. Um dos mecanismos clássicos de formação da neurose é justamente a gente perder energia em vários focos diferentes que não são nem recompensadores e nem eficientes. Então eu fico despendendo energia em vários locais. Vou dar vou fazer uma analogia muito clássica e muito fácil. Imagine que você é o rei do seu pedaço e você vê que tem uma ameaça surgindo ao norte. Você manda alguns soldados lá para o norte para combater aquela ameaça. Enquanto os seus soldados estão indo para lá, aparece uma nova ameaça ao sul. E você tem menos soldados que estão disponíveis, mas você manda mesmo assim. E aí você tem uma notícia de que há uma ameaça que pode acontecer ou não, e que representa um estado de ansiedade ao leste. E aí você não tem mais soldados para enviar, você recruta soldados que estão em aprendizado, em experiência e manda para lá. E aí surge uma nova ameaça a oeste. E você não tem mais ninguém especializado, nem em treinamento, você recruta cidadãos comuns e você tem que gerenciar tudo ao mesmo tempo. E nenhuma das ameaças pode eventualmente ser verdadeira. Então eu vou ficando com baixa energia, porque eu vou despendendo energia em vários focos simultaneamente. Deu para entender? Isso é muito comum de acontecer. E quando a gente lê um texto espiritual, isso aqui normalmente acontece. Organiza. Se eu estiver lendo um texto espiritual que trata de uma mazela ou de um grau de doença ou que fale de algum demérito, algo que tenha uma relação direta com a minha experiência pessoal, naquele texto eu vou encontrar elementos que vão diminuir ou vão organizar o meu estado de sofrimento. Olha que coisa interessante. Isso é muito estudado cientificamente. Oferece normalmente uma causalidade para o meu sofrimento. Ainda que simbólica, hein? E sugere uma direção. Tá? Reduz a incerteza, reduz o estado de ansiedade. Se o texto que eu estou lendo coincide com crenças prévias, olha que bacana, isso passa. Geralmente, o que é muito comum é quando alguém está lendo um texto espiritual e a gente vê, como aconteceu hoje aqui, algumas pessoas fazem assim, ó. É para mim.
Isso é para mim. Então, isso é verdade. Isso está certo mesmo. Essa identificação, nós vamos ver que ela tem alguns níveis a mais, camadas de profundidade psíquica que o texto vai atingir, tá? Mas isso aqui acontece. Se o exercício aqui coincide, a gente adota aquilo como uma coisa próxima, né? É verdade. E isso pode, às vezes, momentaneamente, reorganizar ou sintetizar ideias que são dispersas. Isso é muito comum nos dias de hoje, porque o nosso jeito de lidar com as coisas, com o mundo externo, que já é um jeito neurótico, despendendo muita energia, especialmente nos equipamentos eletrônicos, que apenas liberam dopamina no cérebro, gerando um prazer efêmero, e não trazem um conteúdo profundo que a psique possa, ou pelo menos que a psique ela tenha energia e acolhimento suficiente para jogar aquilo para o subconsciente e a gente aquieta um problema para resolver. E a leitura espiritual pode trazer essa significação. Tá? Muito bem. Olha só que bacana o que acontece. Momentaneamente, ela sintetiza ideias dispersas. Sabe o que o cérebro sente com isso daqui? Prazer. Ativa o mesmo padrão cerebral de prazer quando a gente resolve um problema. Em que a gente, talvez, como parafraseando Arquimedes, nós saíssemos nus pela rua gritando Eureka! Na cidade de Siracusa. Ou não, o cérebro tem a mesma sensação de plenitude. Quando a gente lê um texto e esse texto gera momentaneamente uma sensação de prazer. Tá bom? Vamos lá? Olha lá, um possível resultado psíquico, sensação de expansão interna. Ler um texto espiritual vai trazer mais vezes isso do que você ler um artigo científico falando sobre a estrutura arquitetônica do prédio tal, ou se você for ler sobre quais são os mecanismos geradores do movimento de flexão e distensão do músculo tal, que são coisas técnicas, tá? As coisas técnicas que vão naturalmente exigir apenas de um lado do cérebro uma atuação mais intensa. O texto espiritual ele abre caminhos, ele diminui o gasto energético da compreensão das coisas. Mas isso tem um custo, que nós vamos ver já. Pode passar, por favor. Olha que bacana, o que se estudou muito é que existe uma relação muito intrínseca, uma relação muito profunda entre uma leitura de um texto espiritual e a arte, especialmente a música, mas também artes visuais e artes. Aqui arte visual cabe uma ressalva, cabe um parêntese. Nós também vamos chamar a arte visual de uma arte tátil. Se você estiver vendo uma escultura que você acha bonita, o quão diferente é para você de um cego tateando a escultura? Porque o resultado cerebral vai ser muito próximo. Então, quando a gente falar agora de arte visual, e uma pessoa com deficiência visual que estiver, por exemplo, tocando uma réplica de um quadro de Van Gogh com pinceladas grosseiras, e ele sentir que a textura daquele quadro pode gerar diferença se ele estiver vendo de ponta cabeça, de um lado ou do outro, assim como o quadro de Van Gogh muda para nós a percepção se eu estiver vendo ele do lado direito, do lado esquerdo, vendo de cima, vendo de baixo, porque a luz gera sombreados diferentes e o resultado é diferente do que a arte provoca em nós. Olha que coisa mais deliciosa que é. Então, a arte, em geral, tem uma relação muito profunda com textos espirituais, porque eles vão estimular circuitos parecidos e às vezes os mesmos núcleos cerebrais. Então olha só que bacana, isso quando não tivermos textos espirituais que tem isso aqui, ó, ritmo e cadência. Eu devia acrescentar uma outra coisa aqui, um outro critério, um outro parâmetro, que foi o que a Eli mostrou para nós hoje. Não sei se vocês todos perceberam, mas às vezes a gente lê o Evangelho
Mas hoje ela declamou o Evangelho, ela pôs emoção na maneira como ela lia. Ela pôs interpretação nas frases interrogativas. Isso faz diferença? Se você achar que não, lê de novo. Mas a expressão, o sentimento que ela pôs ao ler o trecho do Evangelho, ele traz outras respostas no nosso cérebro, diferentes se a gente estiver apenas lendo e estiver diante de uma frase interrogativa. Porque a entonação que ela colocou é particular, é única. Vocês se lembram nos filmes que falam talvez mais profundamente sobre a vida de Jesus e da religião daquela época? Jesus, assim como outros na sinagoga, que detinha conhecimento suficiente, era escolhido para ler o verbete do dia e depois interpretá-lo. E por que Jesus e outros doutores naquele momento daquela igreja eram escolhidos para ler aquilo? Porque o seu recurso linguístico, o seu vocabulário, o seu repertório cultural trazia condições de uma interpretação única, exclusiva. Agora eu vou fazer uma analogia. Pensem nos tempos em que a gente não conseguia ler a Bíblia, porque não havia, por exemplo, ainda uma tradução em latim. A gente tinha o Novo Testamento em grego, o Velho Testamento em hebraico, mas para a maioria da população ocidental, cuja língua era de origem latina, apenas quem detinha conhecimento daquelas línguas que era capaz de passar para a gente o que tinha no Evangelho. A primeira tradução da Bíblia para o latim, ela trouxe um impulso absurdo na nossa evolução. Não é apenas a questão de você conhecer o que se passa num livro para poder entender. Aquilo, do ponto de vista coletivo, foi um salto na nossa evolução. Da mesma forma que, do ponto de vista positivo, isso é um salto, mas toda tradução implica em uma perda. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Ainda falando sobre a arte, aqui, olha, existe um segredo, ó, experiência estética semântica. O significado que aqueles caracteres têm aquilo também é importante, porque aquilo é simbólico. Tem diferença se eu estiver lendo a casa de meu pai tem muitas moradas. Se eu estiver lendo isso daí em português ou em inglês, eu posso chegar à mesma compreensão. Mas se eu estiver olhando e lendo isso num sistema de kanjis, por exemplo, numa língua coreana, chinesa, japonesa, em que os caracteres são ideias e não letras, o significado disso é mais profundo. Porque para eu chegar a essa compreensão de uma frase, eu estou lidando com várias ideias simultaneamente. Olha que coisa interessante. Então, o mesmo conteúdo espiritual lido em idiomas de culturas muito distantes também implica em uma compreensão diferente. Então faz sentido a gente aprender uma língua distante da nossa, não só em termos de fonética, mas de design. Faz sentido. Se você conhecer uma letra ou uma palavra num idioma distante, em árabe, em sânscrito, em hindi, em chinês, isso abre outros portais que o cérebro vai detectar quando estiver diante de uma leitura espiritual. Não é só o conteúdo que faz um efeito em nós, mas é também o design, é a arte que está contida ali, na maneira como foi feita. Então, estar diante de um texto espiritual é mais do que entender o que Jesus quis dizer quando falou em parábolas, que na verdade já não deixa de ser uma arte. Você está passando uma informação usando uma figura que vai ser compreensível de várias maneiras diferentes. Aí reside, por exemplo, um dos pilares das mudanças de religiosidade numa pessoa. Às vezes ela está diante da mesma informação que já a completa, mas, por ser uma parábola, em uma linha religiosa, uma linha de pensamento, ela compreende de um jeito, em outra linha ela compreende de outro jeito.
e a gente vai achar que esses jeitos são divergentes. Que difícil isso. Outra coisa que nos aproxima da arte é a fluência de processamento. Nós já tratamos disso em outras reuniões. Lembra, o cérebro gosta do que é previsível, porque ele não gasta energia com aquilo, mas que aquilo gere padrões que o estimulem. Por isso a gente gosta de dissonância às vezes nas músicas. E eu já vou falar um pouquinho sobre dissonância lá. Então lembra isso, olha. Hemisférios da previsibilidade e a surpresa equilibradas geram prazer. Você gosta de um quadro e não gosta do outro. Este quadro oferece para o seu cérebro, muito rapidamente, quase instantaneamente, uma série de padrões que são consonantes com as experiências que você já teve. Você teve experiências prazerosas que geraram no seu cérebro padrões estéticos. Tem estudos mostrando que quando você está diante de uma situação estressante, mas tem naquele cenário figuras geométricas definidas, você evita aquelas figuras geométricas em outros contextos da sua vida. Vou dar um exemplo claro. Você tem a opção de fazer a sua casa quadrada, triangular, arredondada, mas eventualmente você vai se aproximar de algumas formas se elas forem prazerosas, porque já tem padrões armazenados no seu subconsciente que foram prazerosos ou estavam presentes em situações boas. Está dando para entender onde eu quero chegar? Então, ó, ler um texto espiritual é mais profundo do que a gente imagina. Então a gente deve ler. E eventualmente ler textos espirituais de linhas de pensamento e linhas religiosas muito divergentes das nossas. Como eu quero saber como a Cláudia funciona, eu não sou a Cláudia. Eu posso conviver, eu posso conversar com ela. E eu posso me aproximar das coisas que ela gosta. Por exemplo, a Cláudia é arquiteta, a Cíntia é médica, a Lúcia é psicóloga. Então, nesse mundo de hoje, em que o conhecimento está disponível para todos nós, todo o conhecimento, se você quiser aprender um pouco de arquitetura, você não vai trabalhar com isso, não tem problema. Mas vai aprender um pouco de arquitetura, entenda como a cabeça de um arquiteto está pensando. É o mínimo para conhecer um pouco daquela pessoa. Entenda como a cabeça de um muçulmano, de um hindi, de um aborígene. Entenda como funciona. Aproxime-se da maneira de pensar, aprendendo um pouco através dos textos religiosos daquela cultura. Aprender os textos que estão no sânscrito, ou no budismo, no taoísmo, isso traz mais do que cultura de você aprender coisas novas. Isso te aproxima de um outro irmão que tem o mesmo DNA que o seu. É muito, muito significativo. Felipe, por favor. Isso vai ser prazeroso. Esse é o lance. Você não vai sentir um deleite, um êxtase, mas pode sentir. E quando é que a gente vai sentir mais esse deleite ao ler uma leitura? Quanto mais recurso linguístico e repertório de vocabulário você tiver. Por esse motivo, quando a gente evita o processo, não estou falando de alfabetização, de conhecer o alfabeto, mas o processo de aprendizagem mesmo, a gente está evitando mais do que estar culturalmente pronto para uma sociedade. Nós estamos evitando uma compreensão espiritual do texto. Então, alfabetizar as crianças adequadamente e de crianças a adultos, promover um estímulo muito profundo, exigir, entre aspas, exigir, como se você puxasse aquele ser que está em desenvolvimento para cima, é a obrigação da gente. Porque ao ler um texto espiritual, ele vai se deparar com maior ou menor possibilidade de ter prazer. Se a gente colocar de uma forma muito bizarra e simplória. Mas você dá uma oportunidade daquela pessoa de, ao sentir prazer por ter a chance de compreender mais profundamente um texto, ela se aproxima mais daquele texto.
E isso, nos dias de hoje, estar em um grupo espiritual é quase uma necessidade. E sabe uma coisa interessante? Que eu ouvi uma vez um ateu, olha que coisa legal. Uma vez um ateu falou assim para mim: eu posso ir no centro que você for, na igreja que você for, e posso ler junto. Aquilo não vai me afetar. Mas, olha que interessante, às vezes que eu fui, eu me senti muito bem. Nós não estamos tratando da questão energética, da relação com os planos sutis, não estamos falando disso ainda. Nós estamos encarnados. Quase que nós estamos falando de coisas brutas, materiais. Muito importante. Aí nós vamos ver por que cantar um texto espiritual promove uma aproximação maior com aquele texto, tá? Porque estou agregando elementos formadores dos estímulos dos circuitos neuronais responsáveis pelo prazer, pela liberação da dopamina, no mínimo, ok? Olha lá, olha só que interessante, por que uma pessoa rejeita textos de outra linha religiosa? Olha que legal. Na maioria das vezes, isso daqui é o que é mais profundo. Pertencimento e identidade. Você se identifica com uma linha de pensamento. A outra pessoa se identifica com outra. Um dos nossos maiores problemas não é só rejeitar, mas atribuir erro ao que entende de forma diferente. Toda vez que eu olhar para uma pessoa de uma linha religiosa, de uma seita, de uma filosofia, do que quer que você ache, você olhar para uma pessoa daquela e o que quer que ela diga, se faz parte do conjunto de crenças que ela adotou, porque ela se sente pertencente àquilo, está julgando. Aí nós estamos falando lá do começo sobre a humildade e o orgulho, entendeu? E Jesus falou: não julgueis, não julgueis. Por quê? Só estou falando, olha, vou usar a mesma linguagem. Então, olha lá, quando uma mensagem espiritual vem de uma tradição diferente da sua hoje, porque mês passado talvez você tivesse em outro, talvez mês que vem você vai estar numa terceira. Então, quando vem de uma tradição diferente, olha que legal, ela aciona isso daqui, ó, de cara, dissonância cognitiva, rede de conflito e controle. Lembra do nosso córtex pré-frontal? Esse cara é muito importante, mas às vezes ele é bem durão, sabe? Outra coisa, defesa identitária. Isso é um problema para nós, tá? Religião costuma estar ligada a quem eu sou, família, comunidade, a sua biografia, o seu contexto social. Não é por isso, não foi um período fácil para os indígenas brasileiros lidarem com a questão da catequese. No lugar de comunhão, a gente ofereceu uma outra verdade, na maioria das vezes, imposta, como um processo de transculturação. Aí eu vou gerar uma defesa identitária. Cérebro, gente. Antes de ser uma coisa melhor que a outra. E nesse período, estava saindo da Inquisição, de 500 e pouco. Ainda atravessando um pouco. Do pecado, e o índio ser mais livre. E era bruto, selvagem. Sim. Como se não tivesse religiosidade, Uhum. ou como se a religiosidade dele fosse menor do que aquela outra. Sim. Dificuldades nossas. Uhum. Dificuldades nossas, como ser humano. O oposto, né? É. O colonizador cheio de roupa Sem roupa. então o pecado ficava mais ainda. Agora, aqui está uma coisa que acontece e que é, se a gente põe atenção nisso aqui, gente, acho que quebra barreiras imediatamente. Né? Quando a gente está rejeitando um texto, está acontecendo isso aqui, a violação de uma gramática simbólica. Tem religiões que nem aceitam a história de carne. Para outros, talvez não exista a graça, ou ela seja inatingível.
aqui temos um problema. Se a gente achar que não existe a graça, tem um problema. Salvação, evolução espiritual, ancestralidade, esses símbolos, quando a gente se aproxima e vivencia esses símbolos, eles passam a ser parte de nós. Eles vão aos poucos fazendo parte do inconsciente individual, depois do inconsciente de comunidade, coletivo, e eventualmente passam a fazer parte de um processo chamado de conceituação. Aí a conceituação ela é universal. Tá? Por exemplo, prazer e desprazer, quente e frio, são conceitos, ou saboroso e ruim. E tudo isso daí está baseado nas informações que chegam nos nossos órgãos dos sentidos, né? É a maneira que a gente tem de se relacionar com o mundo. Outra coisa acontece, olha, baixa recompensa por significado. Eu estou lendo um texto que, por exemplo, se eu estiver lendo o Velho Testamento e lá está escrito que o homem pode ter quantas mulheres ele tiver a capacidade de sustentar, faz sentido na nossa civilização de hoje? Não na nossa aqui, onde nós estamos. Faz sentido para eventuais povos. Agora, eu tenho que ir lá e catequizar esses povos para falar, olha, não pode, tem que ser monogâmico. Eu vivo isso. Aquele povo não vive. Porque eu estou dando a eles o direito de dizer, você que é o idiota. Está vendo? Toda tentativa de transformação, não em comunhão, mas um processo de transculturação ou de sobreposição de cultura, não está coerente, não está ético, tá? Passa mais um para nós. Olha lá, mudança de linha religiosa implica em uma reconfiguração do self. Não tem outra forma. Uma nova religião deixa de ser então uma informação externa, porque você passou a ter informações de algo que naquele momento fez um sentido maior. Mas esse sentido nem sempre é racional. Porque dentro do âmbito religioso, eu estou lidando com o racional como forma de alimentar o meu cérebro e dar prazer a ele. Aí aquilo passa a fazer sentido para mim. Eu vou vivenciando aquilo cotidianamente e ele vai internalizando. Então, numa mudança de religião, essa informação externa, olha, passa a ser uma nova verdade. Olha que curioso, nova verdade. Então isso daqui é variável. Estudos sugerem, olha só, que as crenças modulam o processamento autorreferencial. Isso é lógico, né? A pessoa muda muitos níveis biológicos e comportamentais numa nova matriz. Ela vai deixar de ser estranha, passa a parecer significativa. Quando a gente olha para o Espiritismo, que tem uma premissa de ser uma fé raciocinada, ela está oferecendo uma chance de, através da lógica, que na verdade era uma das maneiras de exposição das ideias de Jesus, era através da lógica. Eu não quero sofrer porque eu vou te causar sofrimento. Não faz sentido lógico, entende? Muito bem, faça mais um para nós. Então, a gente tem uma chance de ampliar os nossos horizontes espirituais buscando dissonâncias. É muito bom a música melódica, mas a música harmônica, ela traz um prazer cerebral. A música rítmica traz um prazer corporal. Eu balanço conforme o ritmo. A música melódica traz um prazer cardíaco. Eu me emociono quando eu escuto aquilo. A música harmônica, ela traz um prazer cerebral. Olha essas notas se combinando. São níveis de apreciação dentro da música, para dar um exemplo. Níveis de apreciação de textos religiosos. Quando você se aproxima de textos diferentes, divergentes dos que você está acostumado, que você gosta, você compreende um pouquinho o outro que é mais diferente de você. Buscar a dissonância é uma manifestação de humildade, que a gente normalmente não pratica. Não pratica. Entende? Por que então a dissonância ela pode ser interessante
como um mecanismo, olha, desestabilizador da inércia. Eu estou bem confortável na minha religião. Eu domino isso. Eu sei quase de cor as questões do Livro dos Espíritos. Ou eu conheço todos os verbetes do livro de Lucas. Ou eu sei a primeira sequência, da primeira matriz da Torá, por exemplo. Ótimo, você está confortável. Então desconforte-se. Se tem um termo para isso. Busque sair da inércia, tá? Porque senão ela traz, olha, satisfação. E a satisfação é efêmera. Ou agora você está satisfeito. Daqui a pouco você está com fome e você está insatisfeito. Passa mais um para nós. Então, a reflexão que a gente deixa para hoje, para que a gente se prepare para a segunda etapa do trabalho é: aceitação ou rejeição de uma mensagem espiritual, olha só, mesmo dentro da linha que a pessoa professa, ela vai passar por alguns filtros. Isso aqui é uma forma de entender, tá? Não é estanque. Filtro semântico, simbolismo, o que eu estou entendendo nisso que eu estou lendo aqui? Filtro afetivo, isso me acalma ou gera ansiedade em mim? Filtro identitário, isso confirma o que eu sou dentro dessa comunidade? Fere a minha posição? E o filtro estético preditivo, isso organiza meus padrões internos? É belo para mim? Porque dá para sentir prazer quando você lê uma poesia. Tem pessoas que leem poesias e tem uma satisfação que a pessoa chega a sorrir, chega a dar risada, como quem está ouvindo uma música muito agradável, como quem está comendo uma comida saborosa. Tá bem? Quando a gente está aqui, quando está ocorrendo a segunda parte do trabalho, e alguém está lendo para nós aqui o livro do Emmanuel, às vezes a gente escuta aquilo e a gente está sorrindo internamente, e aquilo a gente de repente está fazendo assim com a boca, porque é impossível guardar só para a gente. Uma coisa que está sendo expressa, está entrando pelos poros e está ficando visceral quase. Ok? Olha lá, quando esses 4 filtros convergem, surge um prazer espiritual. Quando eles entram em conflito, o indivíduo rejeita e pode até anular o sentido da mensagem. Isso acontece quando hoje uma pessoa acha muito interessante um escrito espiritual, no dia seguinte ela acha que aquilo é uma coisa terrível e ela acha que tem que se rebelar com aquilo e adota comportamentos muito duros para com ela mesma e para com os outros, e às vezes pode gerar consequências comunitárias. Tá bem? Muito difícil. Quando eles entram em conflito, olha lá, existem comportamentos divergentes. Então, da próxima vez que a gente estiver diante de uma leitura espiritual, eu ia falar sobre essa arte visual, e tem um estudo interessante mostrando que as pessoas que estão lendo braille, se forem deficientes visuais, estimulam algumas áreas cerebrais porque estão compreendendo o escrito. Uma pessoa que não tem deficiência visual aprende braille e lê um texto em braille, ela estimula áreas que liberam dopamina, geradoras de prazer. Ela está associando um órgão do sentido, que é o tato, mas usando esse órgão do sentido para alimentar centros de recompensa, tais quais a música, tais quais quem está lendo um texto, por exemplo, tais quais a pessoa que está vendo um quadro, e por aí vai. É arte você se deter diante de um texto espiritual. Ok? Uma curiosidade ainda. Mesmo a pessoa vendo um quadro, né, de uma pessoa, né, famosa, e ela não entendendo de arte, isso pode acontecer. Vai. Lembra do reconhecimento de padrões, mesmo no subconsciente. Padrões geométricos, padrões artísticos, padrões de conceito, figuras. Por isso, por exemplo, um quadro, um dos serviços importantes que eu acho que a igreja teve, principalmente no período renascentista, não só da Renascença em si, de modificar o estilo de arte da época, mas também, porque naquele período
conseguiu se restaurar e fazer a guarda da arte desde dos primórdios, é porque a arte religiosa, ela está comunicando o que o texto coloca. Qualquer igreja que você vê os quadrinhos da Paixão de Cristo, por exemplo, aquilo lá está retratando um texto. Tá? Então a arte, ela é uma maneira de comunicar uma ideia sem que ela esteja nos caracteres inteligíveis da linguagem da qual você foi criado. Mas é uma linguagem. A música é uma linguagem. Não alfabetizar alguém, ou alfabetizar de forma não consistente, é um desserviço espiritual. Você está tirando daquela pessoa uma capacidade geradora de vínculos mais profundos do ponto de vista social e comunitário, através de textos que vão fazer um sentido maior, mais do que técnico para ela. Vão dar sentido à vida dela na comunidade. Deu para entender? Ok? Então nós vamos nos preparar para a segunda etapa do trabalho com essa ideia de que o texto espiritual, levando prazer ao cérebro, te aproxima das ideias de Deus. Tá? Assim como as músicas devocionais. Yes. Acho que elas